Que embalagem. Ué, nossa, mano. Que isso? Não. Eu falei caatinga, não caatinga com um A só. Nossa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de literatura? Você gosta de pegar os seus livrinhos aí? Você está em época de vestibular? Você já parou para pensar que tem uma série de filmes que acabam sendo baseados em roteiros de livros, obras literárias que inclusive são bastante usadas aí para você muitas vezes na escola? E se eu te dissesse que dá também para fazer interpretação de um filme literário com link com a geografia? Você já viu o título e já imaginou por quê, né? Vamos lá comigo hoje? Vidas Secas, filme de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, protagonizado por Átila Iório e Maria Ribeiro, baseado na obra literária de Graciliano Ramos. No início do filme, nós vemos os personagens Fabiano, sua esposa Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra-baleia vagando pelo sertão nordestino numa questão instintiva de buscar sobrevivência em meio a uma seca severa, sem muita perspectiva a princípio. O desenrolar do filme, baseado na obra literária, ela vai ter uma série de metáforas, de detalhes feitos associados com as características geográficas da região. E hoje, em uma questão excepcional, eu trago aqui para vocês, lhes apresento meu amigo professor de literatura, professor Jonathan. Ele que vai tocar a sinopse daqui em diante e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão literária da obra. Aí eu já retorno para a gente falar um pouco sobre a parte geográfica. Companheiro Jonathan, por favor, conta pra gente. Deixa comigo, companheiro Kenji. Bom, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar aqui fazendo essa participação em seu canal, ainda mais para falar de Graciliano Ramos, que é um dos meus autores preferidos. Bom, como nosso propósito aqui não é fazer uma análise da obra e principalmente não dar nenhum spoiler, né? Eu vou dar só uma pincelada sobre o enredo e citar aí duas ou três características importantes da obra, tá bom? Então, vamos lá. Do que tratam essas duas obras, né? Bom, pessoal, tanto o livro quanto o filme, Vidas Secas, tratam de uma família de retirantes pressionada por uma grande seca a atravessar o sertão a pé em busca de meios de sobrevivência. O vaqueiro Fabiano, a sua mulher Sinha Vitória, seus dois filhos, o menino mais novo e o menino mais velho, né? Vejam que eles não têm nome, né? E a cachorra-baleia fogem dessa seca no sertão brasileiro. Eles encontram abrigo em uma fazenda abandonada e logo em seguida, quando o dono dessas terras aparece, Fabiano passa a trabalhar para ele, cuidando do gado. Bom, durante algum tempo eles conseguem viver por ali, mas chega um momento, a gente vai ter momentos que Fabiano e sua família vão ter que lidar com algumas intempéries, né, com alguns probleminhas. Além do ambiente árido, eles são obrigados a lidar com problemas que estão relacionados à estrutura social onde eles estão inseridos, né? Bom, eles estão sempre ali buscando sobreviver a mais um dia, até que uma grande seca chega. Bom, esse é o enredo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a obra? A temática de Vidas Secas tem tudo a ver com os dois movimentos artísticos, né? O cinema novo e o neorrealismo da geração de 30. Uma característica do cinema novo é o comprometimento que ele tinha com os grandes problemas do país, que se afastava daquele estilo hollywoodiano de fazer filme, né? Com uma temática mais alienada, sabe? Bom, esse também era o comprometimento da geração de 30, né, a fase do modernismo, a qual a obra do Graciliano Ramos pertence.
que também tratava da realidade social de forma bastante crítica. O livro de Graciliano Ramos, publicado em 1938, seria uma denúncia da triste realidade do Nordeste brasileiro. Que vale lembrar, foi ignorada até pelo menos o pré-modernismo, né? Que sofre não apenas com as condições impostas pela natureza, mas também por questões sociais. Tá, mas e o que a gente pode falar sobre o livro, Jonathan? Olha só. Fazendo aqui um recorte, selecionando algumas das várias características importantes do livro, podemos dizer que, por exemplo, quanto à estrutura do livro, ele é composto de 13 capítulos. E capítulos que nós chamamos de capítulos autônomos, né? O que isso quer dizer? Trata-se de um romance, como Rubem Braga falava, um romance desmontável, né? Visto que a estrutura dos capítulos, como se eles fossem contos, com pouca continuidade narrativa, né? Permitissem que eles fossem lidos de forma independente, tirando, é claro, né, o primeiro e o último capítulos. Aliás, o livro surge de um conto, né? Para você ter uma ideia, o primeiro a ser escrito é, na verdade, o 9º capítulo do livro, que trata lá da cachorrinha baleia. Depois dele, Graciliano foi escrevendo os outros, né? Não necessariamente na ordem que o livro nos oferece. Por exemplo, o primeiro capítulo, que se chama Mudança, foi o 2º capítulo a ser escrito. Já o 2º capítulo, o Fabiano, foi o 10º capítulo a ser escrito. Isso já nos dá aí uma dimensão da autonomia que cada um deles tem, né? Uma coisa que parece ser uma limitação do filme, por questões óbvias, né? E que é o que mais mexe com o leitor, é o uso do monólogo interior que o Graciliano faz no livro, né? As reflexões feitas pelas personagens, mesmo que rudimentares por conta da sua limitação em verbalizar os seus sentimentos, né? Nos dão noção da aflição pela qual eles passam. Aliás, nós, leitores, temos acesso às complementações que o narrador faz a esse monólogo interior das personagens por meio do discurso indireto livre. Para quem não lembra, é aquele que, a grosso modo, o discurso de narrador e personagem meio que se misturam, sabe? Bom, isso nos dá uma agonia, gente, porque só nós e o narrador é que temos condições de perceber o porquê do sofrimento dessas pessoas. Outra característica que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum é a carência da linguagem. Isso é evidente no filme, né? O filme quase não tem diálogo. E outra coisa, repara na fala que assim a Vitória faz sobre o papagaio na cena da fogueira, logo ali no comecinho do filme. Tá, a gente tá falando do livro, então vamos voltar pro livro. Gente, no romance há 31 referências à questão da linguagem. A linguagem como única forma para compreender esse mundo, que é para eles extremamente ameaçador. A impotência verbal dessa família sertaneja evidencia a limitação e a pobreza social da existência dessas pessoas. É inclusive por esse motivo que Graciliano opta por utilizar o discurso indireto livre em Vidas Secas. O único livro do autor, de seus 4 romances, que apresenta uma narrativa em terceira pessoa. Depois que você assistir ao filme, você vai concordar comigo que seria impossível deixar para o próprio Fabiano narrar a sua história. No livro, o primeiro capítulo se chama Mudança, enquanto o último, Fuga. Eles estão bem distantes um do outro, mas eu convido você a reparar bem nas similaridades presentes nesses dois momentos, tanto no livro quanto no filme. Você vai ver que a narrativa de ambos é cíclica, a fuga da seca. Eu te peço para prestar atenção também nos detalhes. Por exemplo, logo no começo do livro e também no começo do filme, ao avistar as cercas da propriedade, Fabiano vê uma possibilidade de conforto. Mas nós temos aí,
na mesma cena, um par dialético. Um par dialético dos problemas que mais afligem essas personagens durante todo o romance e durante todo o filme. A seca e a cerca. A primeira vai representar o fenômeno da natureza que aflige a Fabiana e a sua família, né? Uma natureza áspera, inóspita. A segunda, a sociedade, a propriedade, a civilização, que não aceita esse grupo como sendo parte de seu todo. Note que a família de retirantes parece não pertencer à sociedade. E toda vez que tenta interagir com ela, quando vão para o vilarejo, por exemplo, não tem uma experiência agradável. No livro, você vai ver isso nos capítulos Cadeia, Festa e Contas, que representam bem isso que eu estou falando aqui. Agora, comparando livro e filme, qual é melhor? Não dá para dizer, gente. Ambos, livro e filme, são formidáveis. Desse modo, eu, como um típico professor de literatura, posso dizer a vocês o seguinte: uma obra não substitui a outra. Tampouco uma vai ser melhor que a outra. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é que ambas se complementam. E também que ambas são muito importantes para o nosso repertório cultural. Bom, gente, eu já falei demais. Mas é claro que o que eu falei até aqui foi só um cheirinho do livro para você ficar curioso. Ainda tem muita coisa para você saber sobre a obra. E eu vou pedir para o Kenji deixar uns links aqui embaixo com umas referências para você consultar, caso você queira se aprofundar aí na complexidade da obra. Beleza? Bom, então está bem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Companheiro, a palavra é toda sua. Muito obrigado, então, professor Jonathan, pela sua contribuição e, bom, vamos inserir um pouco de geografia nesta conversa, então, porque nós estamos falando de Vidas Secas que tanto, né, ambos, né, o livro e o filme, passam-se na Caatinga, bioma da região central do Nordeste brasileiro. A Caatinga é uma vegetação classificada como xerófita. A raiz, o início, xeros, vem do grego seco, fita, planta. Planta, no caso, adaptada a clima seco. A grande característica da Caatinga, né, fisiologicamente, falando do seu aspecto visual, são os espinhos. Caatinga vem, né, do tupi, né, seria mata branca, numa metáfora de que ao olhar a paisagem da Caatinga, o verde é praticamente ausente, a não ser nas épocas que são raras, mas existem, de chuvas. Aqui é importante fazer uma ressalva porque eu sei que alguns confundem Caatinga com o Cerrado. E aí, enfatizando mais uma vez, a marca física da Caatinga são os seus espinhos, enquanto do Cerrado são os seus galhos retorcidos, falando de aspecto visual. É possível identificar na Caatinga ainda dois aspectos que já não são tão explícitos. Primeiro, a sua raiz prolongada. Alguns chamam Caatinga de vegetação de mata invertida porque nós temos a raiz mais prolongada, mais funda, né, ficando maior do que o próprio corpo da vegetação que está fora, né, na superfície, em muitos casos, por causa da sua estratégia de sobrevivência de prolongar a raiz para buscar água nos reservatórios subterrâneos. E ainda a vegetação guarda água, ela guarda um armazenamento hídrico dentro de si, como um suporte a essa longa faixa de estiagem que há ao longo do período. Destacando que é por isso, inclusive, que algumas dessas vegetações, como o cacto, quando você olha, contrasta, porque você vê, no geral, a vegetação mais baixa, de novo, naquele branco, né, na palidez da seca, e algumas vegetações elas são bem verdinhas, mostrando que elas estão bem hidratadas. O curioso é que a região da Caatinga, ela tem essa característica climática por causa de um bloqueio altimétrico. Repare na imagem que nós temos uma área planáltica, chamada Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, ele acaba servindo como barreira orográfica
bloqueando a vinda de umidade do Oceano Atlântico, fazendo ao longo de seu trajeto chuva orográfica. Vamos por partes. Então, a umidade vem do Oceano Atlântico em direção ao continente. O Planalto da Borborema, então, servindo como obstáculo, faz com que a massa de ar suba, entre aspas, a sua vertente. Só que quando a altimetria aumenta, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Agora, imaginem que, se você reduzir a temperatura da umidade, ela se transforma em água líquida, portanto, chove. Isso é chamado de chuva orográfica, né? Oro-montanha, gráfico, né? Que se forma, no caso, seria de descrição, que é descrita em área de subida de montanha. Agora vamos imaginar que a chuva que acontece ao longo da vertente do Planalto da Borborema vai se perdendo, porque não é infinita a umidade do ar ali, ela vai sendo perdida pela chuva, e quando a massa de ar atravessa para o outro lado do Planalto da Borborema, começando então a paisagem chamada de depressão sertaneja, nós temos a área da Caatinga. A área da Caatinga, apesar desse aspecto seco, né, de pouca concentração de chuvas, clima chamado de semiárido, tem um grande rio que passa por dentro, né, rasga o bioma, e inclusive é o grande ímã de ocupação da região, que é o Rio São Francisco. O detalhe mais curioso é porque o Rio São Francisco ele consegue atravessar a Caatinga até a sua foz, desaguando entre os estados de Alagoas e Sergipe, sem, né, ter problemas de estiagem como os demais rios. Isso acontece por causa de sua nascente, que está fora. A nascente do rio é na região da Serra da Canastra, no centro de Minas Gerais, com abastecimento contínuo de chuva e umidade, fazendo com que o rio consiga se manter perene, ou seja, perene, rio permanente. E quer saber? A Caatinga ainda guarda coisas que são super misteriosas para se desvendar, e eu estou aqui hoje de propósito usando essa camiseta sobre a Serra da Capivara, que é um parque, né, de visitação que fica no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, aonde nós temos o maior sítio arqueológico da América Latina. Fica aqui o convite para você fazer a visitação. Eu estive lá, trouxe essa camiseta de lembrança. Você nunca ouviu falar, quer saber um pouquinho mais? Coloque na internet aí, vou colocar algumas fotos sobre a Serra da Capivara, inclusive de minha passagem por lá. Você vai ver que é uma área super legal, tem um registro de pinturas rupestres, ou seja, de passagem, né, do homem primitivo. Está lá, preservado, em meio à paisagem da Caatinga. E aí, você conhecia o filme? Eu sei que você conhecia o livro já, né? Pois é, há um filme. Caso você seja daqueles que, né, gosta de fazer a comparação entre a parte literária e a cinematográfica, fica o convite ao filme completo aqui no YouTube. Digite aqui depois, caso você queira, né, tenha essa curiosidade para assistir o filme. E você tem mais algum livro que tem adaptações cinematográficas que você acha que tem geografia para gente, né, colocar aqui nas discussões? Deixa aqui nos comentários, agradecendo ao professor Jonathan aqui, né, e a sua participação e sua contribuição, e aí, dependendo do que você nos relata, quem sabe nós o convidamos mais uma vez aqui para o canal. Se inscreva aqui no canal, inclusive, você já deixou o seu like, você já compartilhou com seus amigos, conte lá para o pessoal aí que está estudando agora, que gosta de cinema, que gosta de curiosidades, divulgue o canal, nos ajude a crescer, e eu os vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!